Bem-vindos a mais um Canto do Galo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Aliás, a turma que está sempre ligada aqui no canal já viu que tem rolado umas novidades. A gente foi num festival de tatuagem só de atleticano, a gente mostrou aqui o top 10 tretas, rolou um flashback do Deixa Eu Falar, um quadro que vai voltar para o Camisa 12, mas a gente fez alguns memes que passaram por esse quadro, então fica ligado sempre aqui e, claro, já clique em curtir e inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda. Muito obrigado, a gente está batendo 56 mil inscritos aqui no canal. Desde que o Alexandre Calil assumiu a presidência do Atlético lá no finalzinho de 2008 para cá, muita coisa mudou no clube, muita área que engatinhava começou a andar, mesmo que a passos curtinhos. Mas a gente evoluiu em vários setores e isso não tem como negar. Mas se eu desse papel e caneta para você enumerar as coisas que você quer que mude no Atlético ainda, sem dúvida as categorias de base seriam uma das primeiras anotações que você faria. E não é diferente com o nosso presidente Sérgio Sete Câmara, que quando assumiu, ele já apresentou um novo diretor para as categorias de base. Eu estava lá nessa coletiva de posse da nova diretoria, o Marcos Batista de Abreu, o Lê Marques, o Calango, estava lá para assumir as categorias de base, para substituir André Figueiredo, que fez uma mudança estrutural muito grande nas categorias de base, mas que a torcida reclamava de que produzia pouco, entregava pouco para o elenco principal do Galo. Enfim, não é hora de discutir a importância do André Figueiredo, se ele entregava pouco, se o Atlético utiliza de forma errada as peças que sobem, mas a gente está aqui para falar sobre as mudanças que virão daqui para frente. Algumas delas já foram anunciadas do que o Júnior Chávere, homem de confiança do Rui Costa, pode fazer e já está fazendo diferente nas categorias de base. O Marques, quando entrou, ele fez algumas mudanças, mas o Atlético ainda estava naquela fase de nova administração, depois o Alexandre Galo sai, o Marques assume esse setor, então não deu para colocar em prática, de certa forma, o trabalho do Marques, que você fala assim, realmente o Marques entregou de corpo e alma, que ele ficou auxiliando também o time principal. Mas, por exemplo, alguns ex-jogadores do Galo estavam monitorando futuros atletas promissores pelo Brasil, traziam para cá para fazer testes. Aliás, uma pequena crítica Galo, vamos facilitar um pouco mais esses testes, essas peneiras para quem é de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Aí o Marcos precisou sair porque ele foi diretor de futebol por um curto espaço de tempo, depois se tornou gerente de futebol. A base ficou sem um nome que respondia por ela como diretor realmente, e a gente trouxe o Júnior Chávere. E o Júnior Chávere ele fez um processo de imersão na cidade do Galo, que eu gostei demais desse termo, e estou usando sempre aqui no canal do Camisa 12, porque o Rui Costa fez isso no time principal e detectou alguns pontos que precisavam de alteração com urgência e outros a longo prazo. O Júnior Chávere fez isso e já deu algumas dicas do que a gente vai ver de diferente lá no CT. E essa é uma mudança complicada, né, gente? Eu comparo um pouco com obra subterrânea, como tratamento de esgoto numa cidade grande. Você não vê, você não dá voto para o prefeito, é algo que vai fazer diferença a longo prazo. Então essa mudança na categoria de base não quer dizer que semana que vem o time da base vai começar a vencer, porque se perder, como perdeu hoje no Campeonato Brasileiro Sub-20, enquanto eu gravo esse vídeo aqui para vocês, aí você fala assim, que mudança que teve? Calma, relaxe que essa mudança é a longo prazo e o mais importante, eles estão querendo mudar. Um projeto interessante do Júnior Chávere, que ele tem um banco de dados fantástico, é trazer jogadores semi-prontos para cá. Eu achei muito legal também esse termo, os jogadores semi-prontos, que é o quê? O jogador que vinha se destacando no sub-15, sub-17, até no sub-20, mas deu uma estagnada. Isso acontece muito de geração para geração, por vários fatores, isso pode variar muito. O jogador chega numa certa etapa, ele para de evoluir. De repente, novos ares, nova forma de você trabalhar esse jogador, um projeto especial para ele, ele pode voltar a ser aquele jogador que estava chamando a atenção de todo mundo. Um deles é o Bruno Silva, que estava na Chapecoense, e o Galo traz agora, a princípio, por empréstimo, com o valor do passe fixado até o final de 2020. Ou seja, você vai ter um longo prazo para trabalhar esse jogador. Ele me surpreendeu, vai realmente reforçar o Sub-20. A princípio, eu ainda acho que vão utilizar ele de vez em quando no time principal e isso é muito importante. Também, com certeza, já ofereceram isso para o jogador e para o agente dele, mas trazer jogadores para o nosso Sub-17, Sub-20, que já estão perto de serem utilizados no profissional. O Bruno Silva, por exemplo, disputou jogos internacionais pela Chapecoense, é um jogador que já tem uma carga. E aí você traz aqui para o Atlético, vê se você pode remodelar esse jogador e se ele pode ser útil aqui para o clube. Só tem que tomar cuidado com uma parte nesse assunto. Não inchar demais o Sub-20, até para fazer aquela velha média que existe com agentes, eu renovei com o seu jogador do profissional, encaixa meu jogador do Sub-20 aí nesse elenco, olha, tem um jogador bom aqui. Não, às vezes, não estou falando do Atlético, já vi em outros clubes do Brasil, em Minas Gerais também, não estou falando do Galo,
um sub-17 bom, um sub-15 bom, sobe todo mundo, aí na hora de subir todo mundo, você dispensa uma turma, porque lá já está inchado demais, porque você trouxe peças que não precisava. Que isso seja muito bem planejado. O que pode desinchar um pouco essas categorias sub-17, sub-20 é uma equipe de transição que o Galo vai criar. E não é um sub-23, que já a gente fala sobre o sub-23 especificamente. Tem um 10 se destacando no sub-17. O Atlético vai lá pegar esse camisa 10 e levar para a equipe de transição. Tem um jogador se destacando na categoria sub-20. Ele pega, leva para a equipe de transição. O jogador estourou a idade do sub-20 e ele tem potencial, mas ainda precisa, de repente, de alguma modelagem, tá fugindo a palavra que eu vou cortar na edição agora e vou lembrar. Lembrei. Maturação para esse jogador. De repente, esse jogador está precisando de uma rodagem maior. Tem jogador que demora um pouquinho mais para vingar. Então essa equipe de transição será para isso. E eu falo para não confundir com o Sub-23, porque a gente teve o Sub-23 em 2017. Esse eu posso falar que eu assisti vários e vários jogos. Aliás, estou precisando voltar a assistir jogos da base. Esse Sub-23 eu fui em vários jogos na Cidade do Galo, em Sete Lagoas também. E aquilo era um grande almoxarifado de peças sem rumo aqui no Atlético. Jogadores em fim de contrato, jogadores que voltavam de empréstimo e não tinham destino. Enfim, se tornou realmente um almoxarifado e chegaram a contratar peças de qualidade duvidosa realmente para ficar parado por lá. Alguns, se eu não me engano, jogaram poucos minutos. Essa equipe de transição, ela pode fazer inclusive jogos internacionais, excursões, e alguns desses jogadores podem até ser emprestados para clubes europeus, como clubes de Portugal, como o Matheus Mancini foi emprestado agora. E tem algo interessante, os jogadores podem pegar uma experiência internacional, fazer aquela famosa adaptação e quem sabe dessa turma que se vinga tem lá no currículo que ele já tem uma experiência, uma adaptação internacional. Isso para a venda é muito importante. Aí você vai falar, Fael, você tem que pensar na utilização para o elenco do Galo. Não, a gente tem que pensar aqui e também na venda futura, porque são com esses dígitos que entram na nossa conta que aí a gente contrata o craque europeu lá que você vai buscar no aeroporto, que você fica todo felizinho com o craque chegando no Atlético. Então a gente está falando de trazer jogadores semi-prontos, de um time de transição que não é o Sub-23, mas pegando destaques e formando uma equipe até para excursões paralelas, para projetos paralelos aqui no Atlético, sem os torneios do Sub-20, dos torneios do Sub-17, e também emprestar jogadores, inclusive para times de fora do Brasil, para que eles peguem uma bagagem internacional e principalmente valorizem a estrutura da cidade do Galo, para que eles falem, opa, preciso valorizar lá, porque tem jogador que é marrento, né, bicho? Não, mas essa turma da base, tem que trabalhar a cabecinha demais desses meninos da base, entender que não é só selfie de Instagram, não. E, enfim, eles valorizem a estrutura da cidade do Galo, falar assim, preciso me dedicar, evoluir muito para que eu não perca aquilo lá, porque estrutura igual à cidade do Galo eles não vão encontrar em qualquer lugar, não. Outra ideia do Rui Costa e do Chávere é a utilização de forma correta no time principal. Porque quando você renova o contrato do jogador da base, de repente você propõe a ele que ele vai começar a treinar com o time do profissional. E, por exemplo, o Matheus, um zagueiro de seleção de base, por vários e vários anos, que estava no elenco desse ano. O Martin Ré chegou a fazer 2 jogos no Campeonato Mineiro, ele não fez. A gente prestou o Matheus Mancini, então hoje o Matheus é nosso 5º zagueiro. Ele voltou para o Sub-20 agora, só que ele ainda não fez nenhum jogo profissional. Qual é a vantagem de você limitar um jogador promissor que era de seleção de base, destaque no Sub-20, para ser seu 7º, 8º zagueiro no elenco principal e não fazer um jogo? O jogador vai parar de evoluir. Então o Atlético voltou com ele para o Sub-20, se precisar, vai lá, vai consultar e ele vai subir para o time principal na hora certa. E a gente tem vários casos assim, jogadores que estão aqui, fazem 1, 2, 3 jogos no ano no Campeonato Mineiro, contra o RT, lá no interior e nada mais. Então agora eles vão subir na hora certa, da maneira correta, e se não forem utilizados, aí sim entra naqueles outros projetos lá de ser emprestado, ou o time de transição, mas ficar parado aqui só para falar que está treinando com o time principal, isso não vai acontecer mais não. Aliás, a utilização é um assunto importante nas categorias de base. O André Figueiredo, na Rádio 98 FM, ele falou algo muito legal sobre o Alejandro. Se não fosse a lesão do Papagaio quando estava lá na seleção brasileira e essa fase ruim do Ricardo Oliveira, a gente não teria o Alejandro, que quase foi artilheiro do Campeonato Mineiro, brigou, era artilheiro enquanto era titular do Atlético no Campeonato Mineiro, já que estava tendo aquele vai e vem do time principal com o time reserva.
fez gol na Libertadores, que classificou o Galo para a Sul-Americana, fez o gol da Sul-Americana da classificação e já começou a fazer seus golzinhos no Brasileiro. Não teria nada disso se a gente não tivesse a lesão do Papagaio, porque a gente tem medo, principalmente das críticas da torcida nos primeiros jogos ruins do jogador e também aquele medo de: será que está pronto o Alejandro? Ele estava, mas ele jamais seria utilizado se não fossem esses outros fatores no Atlético. Comunicação entre o time principal e as categorias de base. Isso no departamento de futebol, isso é muito importante. Ele não estava acontecendo no Atlético, isso é uma informação, não é uma opinião. O Leverkusen, ele não procurava o treinador, o Rodrigo Santana, para saber quem eram os destaques, quais eram as peças que ele estava buscando na base para completar o treino do time principal. Não havia essa comunicação necessária. Não sei se é porque o Marcos estava ocupando diferentes funções. Enfim, o Rui Costa e o Júnior Chávere querem essa comunicação entre o Rodrigo Santana, entre o Zago, que agora assume o Sub-20, entre o Lucas, que assume o Sub-17, essa comunicação entre todos os setores, para ter uma comunicação de quem vai aproveitar, onde vai ser aproveitado. Enfim, isso faz parte de um bom planejamento, não é tocar com as coxas, como se diz lá no interior. Aliás, eu falei do Lucas aqui, do Sub-17, é um treinador muito bom, elogiado lá nas categorias de base do Cruzeiro. O clube não tinha intenção nenhuma de se desfazer dele, mas o Atlético foi lá, fez uma proposta para o Lucas, ele vem agora para o Sub-17 do Atlético e reforça o setor. O treinador que era do Sub-17 vai para o Sub-20 e isso faz parte também de um plano de carreira que o Rui Costa prometeu para os treinadores. O Rodrigo Santana era do Sub-20, foi profissional. O cara do Sub-17 vai para o Sub-20. Se o Leandro um dia for profissional ou quiser seguir a vida dele no outro patamar, o primeiro nome é o do Sub-17 para subir para o Sub-20. Isso é muito importante, passa confiança, é por isso que a gente vai conseguir tirar profissionais de outros clubes para cá, porque agora tem planejamento. Só para ficar claro então, não é uma mudança do dia para a noite, não vai revolucionar nada em 1-2 meses. Você vai ficar nervoso no final do ano de repente, com resultados ruins. Eu vou comparar para vocês com a Arena MRV. A gente vai colocar um tijolinho aqui, outro tijolinho aqui, e aos poucos um muro vai se formando e depois uma grande construção. É um projeto a longo prazo que precisava ser dado o primeiro passo. O primeiro passo foi dado lá na chegada do Marcos. O André Figueiredo errou muito, teve seus acertos também nas categorias de base. O Marcos veio com uma nova ideia e agora o Rui Costa e o Júnior Chávere, que faltava um pouco dessa bagagem, dessa experiência, nessa administração das categorias de base ao Marcos. Isso o Júnior Chávere tem, estou muito confiante, pode ser que eu queime a língua, mas eu acho que vem aí por aí uma grande administração das nossas categorias de base e, na moral, estava precisando.